Muita gente diz que essa é a estrada mais difícil da Argentina. Foram 800 quilômetros de puro deserto e um calor insuportável. Mas o que a gente encontrou do outro lado do Chaco foi a coisa mais linda que já vimos em quase 2 anos de estrada. Olha isso aqui! Já faz 2 dias que a gente não para de dirigir de jeito nenhum e dirigindo num calor absurdo. Faz mais de 40 graus e a gente achou o melhor jeito de enfrentar esse calor dentro do carro. Mais calor que Cuiabá, que Tocantins, que o Maranhão. Que até o Paraguai, eu acredito, né? Impressionante. A gente está cruzando o Chaco para chegar até o norte argentino, que está nos esperando, cheio de atrações, e uma delas é o Carnaval argentino. São retas infinitas, um calor muito forte mesmo, mas a gente está quase terminando ele. Vamos para mais um dia de estrada, então? Vai ser já o nosso 3º dia cruzando o Chaco. Mate tá pronto? Ah, tá. Tô louca pra fazer o matezinho. Nesse momento, ar-condicionado, só pra poder tomar um mate. E quando a estrada nos diz que o mate tá na hora, qual é a pergunta? Já pode? Já pode. Já pode fazer então? Claro. Então eu vou fazer o mate. Nós estamos saindo agora então de Hickman, que fica na Ruta Provincial 81, né? E ela tá mais ou menos entre 15 e 25 metros sobre o nível do mar. Faltam 286 quilômetros para chegar em Jujuy ainda. Então já estamos na parte final do Chaco, né? Partiu! Me leva pra Jujuy e pro frio de uma vez, pelo amor de Deus! A gente já encontrou 2 pessoas aqui no final do Chaco já, mascando folha de coca. Ah, verdade. Ontem a gente foi parado por uma barreira fitossanitária. O rapaz nos pediu para deixar o limão que a gente tinha. E aí ele tinha uma bochecha inchada, que assim, ó. Eu já pensei em algum problema odontológico. Não saiu de mim a odontologia. Eu falei pra Dé, não, Dé, ele deve estar com alguma gase de um procedimento odontológico também, mas alguma doença não era uma dor ele não era. E aí eu falei pra Dé, eu acho que já pode ser início de folha de coca por aqui. Eu não acreditei, porque era uma bola muito grande aqui em cima e a pessoa falava um pouco mais assim, sabe? Não conseguia abrir a boca direito. Mas a gente não perguntou pra ele o que a gente tinha, né? Aí a gente foi no supermercado no final do dia e encontrou um senhor também falando com essa bochecha cheia. E também falava desse jeito assim. Aí ele disse, senhor, desculpa lhe perguntar, mas o senhor tá mascando alguma coisa? Ele disse, sim, aqui no norte a gente tem o costume da folha de coca. Ah, e eu achava que folha de coca era só pra altitude. Pois é, eu falei pra ele, mas aqui não tem altitude. Ele falou, não, mas como é norte argentino, todo mundo aqui tem esse costume. E ele pegou dessa colinha mais umas 3 folhas de coca e tá-lhe mascar a folha de coca. A gente tá na altitude, sem altitude na verdade, né? E já estão mascando. Norte argentino. Bem-vindos. Uma paradinha agora para fazer um xixi e a gente tá quase chegando. Não, ainda falta 120 quilômetros para chegar em São Salvador de Jujuy. Mas agora vai começar a subir. Que já tá, São Salvador de Jujuy já tá a 1.250 metros. Isso. Então a gente vai começar a subir bastante. E a gente lembrou que a gente precisa abrir o nosso vaso. A gente ouviu essa história de vários viajantes já. Quando chega lá em cima da montanha... Se chega de vaso fechado... Com o vaso fechado cria uma pressão e quando você vai abrir a tampa do vaso, acontece uma microexplosão bem desagradável por aí. Então a gente já está se prevenindo de alguns problemas com a altitude. Estamos com o vaso limpinho, né? Nem xixi não tem, estamos fazendo xixi do lado de fora para garantir que ele vai chegar lá conforme. Prevenção de desastre. Paradinha estratégica para o almoço no posto IPF, né? Quando você está enchendo a água do nosso carro, eu já estou aproveitando fazer o almoço. Uma tapioca... Ainda tem tapioca do Brasil. Tapioca bem brasileira. Vamos comer uma tapioca com ovo. Chegamos aqui no posto.
colocamos um pouco de combustível. Diesel tá 7,50 aqui nesse IPF. Tá variando um pouco, assim, entre 7,50, 7 e 8 reais. Estamos sempre de olho nele. Pegando um pouco de água aqui. Galera sempre solicita. Daqui a pouco sai o nosso almoço. Finalmente chegamos no nosso destino, São Salvador de Jujuy. E já demos uma passadinha no mercado para comprar algumas coisas que estavam faltando. Tá na hora de comemorar a nossa chegada, depois daquele calor infernal que fez ontem. Hoje já tá 19 graus, porque a gente tá a 1.250 metros de altura, né, meu bem? E 18 graus? 19. 19. Para comemorar, compramos um Fernet. Clássica mexidinha com o dedo. E quem pediu o Fernet foi a Dé. Não tem nada a ver com isso. Vou tomar. Ó, mirar. Tem um país que eu amo do fundo do meu coração e até Fernet eu gosto de tomar porque eu tô aqui. Dale, Argentina! A gente chegou aqui e eu achei que ela ia tomar um vinhozinho comigo, que tá frio hoje. Ela disse, quero tomar um Fernet. Fernezito, Pepsi. Bons não pode falar gelo. isso, porque bons argentinos é Fernet com coca. É, olha o nosso Fernet como é tradicional. A mais barata do supermercado com Pepsi. A gente gosta com Pepsi. Ah, é igual, vai com o que tá mais barato. O gosto é tudo no final a mesma Mas é coisa, bom, a né? mistura é a mesma. Fazia muito tempo que a gente não tomava esse drink. Prove, Fernet com coca. Pode ser com Pepsi ou com o não original. É muito bom. Então é isso, galera. Vamos fazer uma janta por aqui, curtir esse friozinho que tá bem gostoso. E amanhã a gente pega a estrada rumo ao norte argentino. Boa noite! Muito bom dia, galera! Ontem à noite a gente chegou meio cansados, tomou o nosso Fernet e demos uma capotada, uma relaxada nesse friozinho maravilhoso aqui da Argentina. Hoje a gente começou a se organizar para continuar seguir subindo a montanha. Então a gente veio no Carrefour fazer umas compras, porque a gente sabe que lá em cima tem menos coisas. E a gente recebeu um presente do Carrefour, que foi esses 2 pedaços de carne. Porque para compras por mais de 60 mil pesos, eles nos davam 35 mil pesos para gastar como a gente quisesse. Então a gente acabou comprando todo o resto que a gente precisava e acabou ganhando as carnes. Me diz se a Argentina não está nos recebendo muito bem. Tem que sempre, quando vier para os mercados na Argentina, fazer todos os cadastros possíveis. A gente só conseguiu isso porque estava cadastrado no Mi Carrefour. Ou seja, a compra nossa tinha dado 30 mil pesos. A moça falou, se vocês gastar 60, o Carrefour te dá 35 mil. E nós ainda ia sair para comprar carne em outro lugar, né? Aham. Ou seja, é presente mesmo, cara. Aí comprei um bom bife de chouriço. Nossa, tô animado pra fazer. Parceiro, meu bem. Eu também, né? Vou mostrar pra vocês Quem esse é que bife não depois. gosta de ganhar presente, né? Ganhamos, chegamos na Argentina sendo super bem recebidos. Aproveitamos, né, pra pegar. Eu acho que é o artigo mais caro aqui no supermercado, tá a carne mesmo. Aham. Finalmente começamos a subir em direção à montanha. Hoje estamos indo para Pumamarca, é assim que fala. Mas tira o R do Paraguai já. Ah, é que fiquei com acento. Mas é verdade, até tá falando do Paraguai agora na Argentina. Pumamarca e por quê? É Pumamarca, por quê? Tá bom. Pumamarca tá a mais ou menos 2.400 metros de altitude, se eu não me engano. Em torno disso. O vaso não tá mais limpo, mas a gente manteve ele aberto pra subir, né? Sim. Não queremos grandes estragos. A estrada tá super verde ainda. E a gente tá saindo de São Salvador de Jujuy, que tem 1.200, né? Exatamente. Daqui a pouco a paisagem vai começar a mudar, as montanhas vão aparecer mais vermelhas, A gente menos já verdes. conseguiu botar calça. É mesmo. E quantos graus tá agora? Agora tá 26. 26. Sonho com 14, 15, vamos ver. Quanto mais alto, mais... Ah. E sim, com toda a certeza do mundo,
As montanhas são a coisa mais linda que vai existir da vida. Cara, olha o que é esse lugar aqui. Maravilhoso! É montanha pra tudo que é lado, a gente tá muito encantados, né? São majestosas e são diferentes do que a gente já viu na vida. Aqui tem bastante cactos e agora sim tá começando a fazer a transição do verde pro árido, né? Nossa, mas é uma majestade incrível. São vales, montanhas altas. Olha o tamanho dos cactos. Pra mim é indescritível, é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. A gente tá de olho arregalado, arrepiado, porque é tudo novo e é isso que a gente ama. É como a gente tava sentindo falta disso, né? Você acha que nós podíamos parar por aqui? Claro que sim. A gente acabou de parar aqui na beira da estrada porque tá uma das coisas mais lindas que a gente já viu. Aqui no norte da Argentina tem muita montanha colorida. E essa aqui atrás já tá começando a dar sinais de que vai ser super colorida. A verdade é que esse lugar é mágico, é incrível e eu cada vez descubro por que eu gosto mais da Argentina. São paisagens espetaculares, é de tirar o fôlego de qualquer pessoa. Tiroliroliro, tiroliroliro. Carnaval nem carnaval. Estamos muito felizes, a gente já está no meio das montanhas. A primeira impressão do norte argentino é incrível, A mais maravilhosa do mundo. Fazia tempo que nós não pegávamos uma estrada e se encantava com a estrada, sabe? Chegou o momento, a gente já andou, sei lá, 20 km e já parou umas 3 vezes, sabe? Então... Assim que a gente gosta de pegar a estrada. Tem cactos. Tem cactos gigantes. Aqui, cactos gigantes, motorhomes, montanhas coloridas. E tem altitude, tá fresquinho. Ainda não estamos sentindo o efeito da altitude. Fala por ti. Não, tô brincando. Não, tá zerado. Mas tá fresco. Isso é incrível. É uma delícia. Tá só começando, né? Caramba, chegamos num dos lugares mais incríveis dos últimos tempos. Não é, meu bem? Nossa, especial. A gente estacionou agora em Pumamarca, né? Pumamarca. Já tá a 2.500 metros de altitude. Não, um pouquinho menos, 2.350 eu acho. Tá, 150 metros a menos. Já dá pra sentir alguma coisinha de sinal de altitude, nada muito forte. Mas nós já vamos começar a se preparar, vamos comprar uma folhinha de coca, né? Andar mais devagar, descansar um dia inteiro por aqui e tomar uma folhinha de coca, um chá, eu acho. Um chá de folha de coca. Não, mascar a gente já tentou, não rolou. E assim, gente, tem uma montanha no meu teto. É a coisa mais linda! A gente tá ainda meio abobado com o local, né? Mas daqui a pouco mais a gente sai pra passear e mostra pra vocês. Já percebi que tem uma questão culinária bem interessante aqui. Por aqui já tem lhama e tem cabra, né? Sim. E aí eles estão vendendo salame de lhama E queijo de cabra. e queijo de cabra. Uma picada de luxo. Nossa, ia ser legal, hein? Eu vou deixar, será que tem algum mercadinho? Tem. Mas a gente tá encantado com o povo. A gente já falou isso? Com o povo não, com as montanhas. Com o povo também. Tudo lindo aqui. Tudo ali. Olha o cactus ali, que lindo também. Ah, E tem uma flor ali, olha que linda flor daquele cacto. aham. Maravilhoso. Parece artificial de tão bonito. Não, é muito linda. Por uma marca. Primeira paradinha no centro de Pumamarca. Uma tortilha de queijo de cabra. Pagamos 3 mil reais nessa tortona, na verdade, né? Não cheguei no queijo ainda. Mas ela é super tradicional, né? Aham, tradicionalíssima. E eles fazem uma parrijinha, uma churrasqueirinha. Muito legal. Mas a massinha já vale a tortinha, né? Bem gostosa. A gente estava caminhando aqui no centrinho de Pumamarca e tinha vários enfeites feitos com essas
furinhos assim. E a gente acabou de descobrir que isso aqui é um cactus seco. Olha que coisa mais linda. Uau, nunca tinha visto isso na minha vida. Um cerne de um cactus. Aqueles cactos gigantes que tem na ruta lá, né? Uau, que lindeza. Amei. Agora a gente já botou roupa de passear, de dar uma boa caminhada. E nós vamos explorar agora as montanhas ao redor. Esse lugar tá chamando pra fazer uma boa caminhada, né? Aham. As montanhas são as coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. A gente precisa ir até lá. E a primeira caminhada, o primeiro trekking da gente, tô animado também, É, né? o primeiro depois de muito tempo, né? Sim, é. Aham. Então vamos? Vamos. Já tô com roupa de ir. Norte argentino me remete muito a um filme que a gente viu há muito tempo atrás. Porque o Sevi adora ver filmes argentinos. Então ele busca sempre os filmes com o Darín. E aí eu me lembro de um filme que a gente viu com o Darín. Agora eu não sei o nome do filme, porque eu sou péssima pra isso. A gente acha que é O Segredo dos Teus Olhos, né? Ou Relatos Selvagens, né? Sim. Não temos certeza nenhuma. Tá ofegante, hein? Tá. E eu me lembro de uma cena final, ele olhando para as montanhas do norte argentino. E eu tô vivendo isso agora. E é realmente um espetáculo. A gente saiu pra caminhar faz uns 10 minutos e não saiu do mesmo lugar ainda. Porque o lugar é maravilhoso. E também porque a altitude já tá pesando. É, parece que não, mas a gente Não vai tá- cansando. Não tá muito alto, mas a gente tá desacostumado. Então hoje o dia é pra aclimatar, Uhum. pra viver a altitude. Então eu vou realizar mais um sonho da minha vida. Essa vida de motorhome é uma das coisas mais lindas que já aconteceu pra nós. Pensar que a gente dormiu no meio desse lugar espetacular é a coisa mais gratificante que pode existir. A gente recém começou o trekking, olha como tá lá atrás. Maravilhoso, olha o que é esse lugar. O nosso carro tá logo ali depois da curva. Tô muito feliz. Essa nossa caminhada se chama Passeio dos Colorados, por causa da cor dessas montanhas. E elas estão aqui há mais de 400 milhões de anos e são patrimônio da Unesco. Elas emergiram da Terra e por isso que elas têm essa diferença de cor tão pronunciada. E a vista daqui, meus amigos, tá algo maravilhoso. Sempre que a gente caminha nas montanhas, a gente faz essas caminhadas cansativas, exaustivas. Uma das coisas que eu mais acredito que existe duende na montanha e na floresta. Quando você está caminhando atrás da árvore assim, aparece, aí quando você olha, ele se esconde, sabe? E hoje a gente encontrou o nosso primeiro duende. Temos provas. Tá aqui, ó. Aqui! E como que é o nome dele? É o Alfred. Alfred, querido Alfred. Esse aqui é o nosso duende. Primeiro duende da montanha. A galera deixou aqui água, dinheiro, uma medalha e pra trazer sorte. O que a gente vai deixar? Vamos deixar um pilinha, né? Vamos, um dinheirinho. Que a nossa passagem pelo norte argentino seja boa. E que a nossa vida siga sempre linda e maravilhosa, assim como a gente conquistou, né? Vai, duendinho, resolve essa pra nós. Eu fiz lá atrás a minha oferenda pra Pachamama, que é um pouco diferente da tua. Esse amontoado de pedrinhas que tem aqui, que eu tô colocando mais duas, é normalmente as oferendas que os povos dos Andes costumam fazer a Pachamama, quando tem alguns caminhos muito difíceis e pedem ajuda pra ela resolver. Botei todo o meu sentimento aqui agora, porque eu quero que Pachamama siga regindo a nossa vida nesse caminho de motorhome, porque tenho certeza que a gente não faz a nossa vida sozinho, que tem muitas outras coisas olhando pela gente e cada um chama de um jeito. E a gente acredita em todos, nos duendes, na Pachamama, na Matita Pereira, em todas as histórias que a gente já ouviu falar. E isso só nos engrandece. Então, para nós é muito legal poder estar aqui e estar vivendo esse sentimento do povo andino. Para tudo que é lugar que tu olha, tem uma montanha maravilhosa. Atrás da gente, essas montanhas coloridas, essas montanhas vermelhas, aliás. E na nossa frente, uma montanha colorida com uma lua.
Essas vermelhas parece que quando a criança quando a gente é criança, pega areia com água e vai fazendo castelinho, sabe? Impressionante. Pra mim vai ser sempre um dos lugares mais lindos pra eu viver. Só a primeira cidade, Dé. Eu sei, mas eu gosto. Por uma marca. Cada vez que ela fala, ela se emociona. Desde ontem eu tô emocionada, né? É. Mas é que o lugar é realmente incrível. É difícil de explicar. E eu tenho certeza que a beleza que vai aparecer nesse vídeo não é nem um pouco a beleza do que a gente tá vendo, né? A gente tenta passar o máximo pra vocês, mas só vivendo pra ver quanto imponente. E eu acho que é exatamente essa palavra, né? Imponência. A montanha traz muita imponência e coloca a gente no lugar da gente, né? Tá vendo a lua embora atrás da montanha? Então, assim, coisa mais bonita. E quando a gente achava que não tinha mais nada pra ver, aqui atrás, el Cerro de Siete Colores, ¿sí? Que bueno espanhol, não? Ah, vice? Nossa volta pela montanha deu 3 km 770. E quanto tempo? 1h45. Foi aproveitando cada segundo, cada momento, cada pintura de montanha, porque, olha, é realmente um dos lugares mais incríveis que a gente já esteve, né? Sem dúvida. Aham. A montanha nevada é bonito, mas isso daqui é uma formação da natureza que ela consegue ser bonita sem um pinguinho de neve, não é? Eu não consigo falar que eu gosto mais do mar olhando para essa montanha. Nossa visita por Purmamarca acabou agora, mas foi um dos lugares mais lindos que eu já vi na minha vida. Foi só a primeira cidade e já foi deslumbrante. Se o norte argentino me espera com vistas e montanhas tão incríveis como essa que a gente teve agora, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Mas a gente tá aqui por outro motivo. A gente organizou toda a nossa viagem justamente em função da data da próxima semana. Chegando está o carnaval, Quebradeño mi cholita, llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita, fiesta de la quebrada o a maquinha para bailar. Bumbo, erque, chambombo e bumbo, carnavalito para cantar. A gente vai mostrar todo o carnaval semana que vem. No meio das montanhas coloridas, com muita música, cultura, pachamama, rituais, tudo que existe aqui no norte da Argentina. Arrepiado já. Nos vemos no próximo vlog, cheio de emoção e de tudo que a gente vai ter vivido por aqui. Beijo, turma. Beijo! Até mais!